O evangelho de hoje ele faz uma pergunta fundamental, não é mesmo? Quem é Jesus? E essa pergunta ela ecoava durante muitos anos dos nossos estudos teológicos ali, né? Sobretudo o Padre Maurício dando aulas de cristologia. Bom, quem é Jesus? E eu me lembro de uma aula que, só para vocês saberem, o meu nome é Antônio de Jesus. Cristologia, e hoje Jesus pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E vocês? Para vocês, quem eu sou? E o Padre Maurício chegou então, sabendo que o meu nome era Antônio de Jesus, e falou assim: olha, tem uma história para te contar. Tinha um menino, pequenininho assim, não era eu no caso, tinha um menino pequeno, e ele estava no convento, e lá tinha Santa Teresa, né? E ele se depara com Santa Teresa e pergunta para ela: quem é você? E ela, assustada com aquela pergunta e com aquele menino ali numa área que não pode ter ninguém, né? Uma área exclusiva das irmãs. E ela fala: como assim, quem sou eu? Eu sou Teresa de Jesus. Quem é você? Ele olha para ela e diz carinhosamente: eu sou Jesus de Teresa. Então ali ela tem essa experiência mística. Ó, gravou, hein? Ficou na minha memória. Bom, gente, eu falei quando cheguei aqui, né, que eu escrevi 12 páginas, mas eu reduzi para 7. Tá bom, é brincadeira. Mas 21º domingo do tempo comum, né? E 6º dia da novena, tema santidade e compromisso. Então, um pouquinho do que eu meditei também sobre as leituras da liturgia da palavra para o dia de hoje, fazendo um link também com aquilo que Dom Bosco nos pede para a congregação salesiana, já que vocês estão nessa novena a São João Bosco também. Bom, eu sou, além de padre, né, eu sou salesiano, como o Padre Maurício já citou. Atualmente eu estou ali em Sorocaba, cuidando dos jovens, né? Pastoral juvenil, na direção da pastoral do colégio. Então hoje eu trouxe 2 também para me acompanhar. Veio o Rafael Garrote, que está ali com sua madrinha, seu padrinho, e também o Beni, que está ali no fundo, nosso vocacionado. Um é da paróquia e o outro do nosso colégio salesiano ali de Sorocaba. Não sou pároco, preciso dizer para vocês, não sou pároco. Mas alguém me perguntou: onde é sua paróquia? Outro dia eu falei: nossa, cara, eu não sou pároco, sou vigário, né? Eu sou o diretor da pastoral e acabo sendo vigário também na paróquia. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu não sou pároco, mas refletindo sobre a escola, lá nós temos as missas dos pais, missas de Dom Bosco para os alunos, temos Semana Santa, várias celebrações para os alunos. Eu falei: cara, eu tenho uma paróquia. É a pastoral do colégio. Então, descobri que eu tenho uma paróquia com 1.400 alunos e foi muito bom perceber isso, né? O Léo trabalhou com a gente lá. Quando eu cheguei, o Léo lá estava como assistente, companheiro. Obrigado desde já pela acolhida, Padre Maurício. Bom, a liturgia da palavra de hoje é muito interessante. Na primeira leitura, quando diz: eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Ou no evangelho de hoje: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares será desligado nos céus. Aqui encontramos um mandato de Jesus da transmissão da fé por meio da sucessão apostólica, né? Aqui Jesus dá plenos poderes a Pedro e, por que não dizer, aos apóstolos: o que tu ligares será ligado, o que tu desligares será desligado. Meus irmãos, nas entrelinhas da Sagrada Escritura, existem muitas chaves. Hoje Jesus entrega as chaves direto para Pedro, e ele vai ser o guardião e aquele que vai transmitir essas chaves para a gente também. Eu costumo dizer que essas chaves abrem as portas do céu, as portas do paraíso.
Bem, e Dom Bosco descobriu muitas dessas chaves e ele precisava, de algum modo, transmitir aos seus jovens do oratório, da onde ele estava ali com eles nas primeiras escolas também. Bom, esse foi o legado de Dom Bosco, transmitir esse tesouro espiritual, as chaves do reino. Por isso que ele vai emprestar depois de São Francisco de Sales, aquela frase famosa que todos nós conhecemos, né? Dai-me almas e ficai com o resto. O importante são as pessoas, salvar as almas das pessoas. Quando entregamos essas chaves, então, nós estamos salvando e levando as pessoas para o céu, que foi o que Dom Bosco fez. Então, o que importa nesse processo todo é a vivência que a gente tem com as pessoas. Essa igreja também, em algum momento, ela é trancada com chaves, em algum momento ela é aberta com chaves. O nosso coração, do mesmo modo, a gente pode trancá-lo ou abri-lo. Para Deus, ele tem que estar sempre aberto. Então, hoje nós vamos descobrir algumas chaves que vai abrir as portas do reino. Bom, essas chaves vão destravar, como eu disse, as portas do reino dos céus. E as chaves do reino são coisas bem simples, mas essenciais, que nós aprendemos com Jesus. Então, quando Dom Bosco ia transmitir essas chaves aos meninos do oratório, ele ia transmitir o evangelho de alguma forma mais acessível, talvez com uma linguagem mais próxima deles, para que eles pudessem destravar e ir entrando no caminho da salvação. Em outras palavras, é fazer o bem, é o amor, é o perdão, o ato de buscar os sacramentos, né? A vivência sacramental. Todas essas coisas são chaves. Perdoar alguém, pedir perdão, são chaves que a gente pode destravando o nosso coração. Toda vez que fazemos isso, nos aproximamos mais de Jesus para responder essa pergunta fundamental: quem é Jesus? E nesse sentido, Dom Bosco falava, né? Não basta que os jovens sejam amados, mas eles precisam saber que são amados. E como que a gente demonstra o amor? Na casa de vocês, como que vocês demonstram o amor? Né? Com um gesto de carinho, com um gesto de cuidado, com um gesto de escuta, com um conselho, sendo um ombro amigo, sendo um ouvido. Tá vendo? São coisas simples do nosso dia a dia, mas que nós aprendemos com Jesus ou com santos exemplos. Aqui tem Dom Bosco, temos Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus, São José e tantos outros exemplos que a gente pode ter dessa simplicidade, mas que abre o coração, que destrava e que conecta a gente uns com os outros e também com Deus. Dom Bosco sabia que só tinha uma forma de chegar a esse ponto, né? Dessa conexão com Deus. E essa chave ele vai transmitir para os jovens por meio desse amor concreto do dia a dia. Para entendermos a leitura de hoje, é importante que nós nos coloquemos no lugar dos apóstolos para responder essa pergunta: quem é Jesus? Pedro respondeu na lata, de maneira bem especial. O próprio Jesus reconhece isso: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ali, ele faz uma profissão de fé. Ele professa: você é o Filho de Deus, o Messias, aquele que nós esperávamos, aquele que vai transformar a nossa vida e o nosso coração. E com isso, Pedro ganhou as chaves do reino. O que nós também precisamos fazer para ganhar as chaves do reino? Em outras palavras, para entrarmos no reino de Deus é simples, é só conhecer Jesus. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem é Jesus? E como podemos conhecer Jesus? Vocês sabem como conhecer Jesus? O meu professor de Cristologia me falou uma vez que Jesus, ele não é uma ideia ou algo abstrato, porque às vezes a gente lendo, parece que a gente fica na abstração, né, dos textos. A gente precisa fazer uma experiência concreta com Cristo. Então, Jesus não é uma ideia, algo abstrato, mas Jesus é uma pessoa, alguém concreto,
alguém que pode caminhar conosco, e caminha o tempo todo, mas precisamos reconhecer isto. Estão vendo? Esta é a chave de hoje. Conhecer Jesus é a chave mestra do reino de Deus. E esta chave, ela abre o reino para nós. Se lá ele se fechou com Adão, em Jesus, o novo Adão, se abre de novo o reino. E Jesus é essa chave mestra que nos guia para esse reino. E mesmo assim, se nesse processo, conhecendo Jesus e ele nos guiando para o reino, a gente em algum momento se perder, não se preocupem. Jesus vem e nos resgata, ele vem e nos busca. Só precisamos estar atento para enxergar e ver esses sinais, porque ele vai atrás da gente para nos salvar. Jesus, então, ele é mais que uma chave, né? O próprio Jesus diz que ele é a porta estreita por onde entra a nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele encontramos salvação, e ninguém mais, só nele. A chave de leitura de hoje, então, é a conexão que nós criamos com Deus, e criamos essa conexão por meio da oração, por meio da vivência sacramental, na comunidade com os irmãos. Vocês estão aqui reunidos hoje, 6º dia da novena, em preparação à dedicação do templo. Vocês estão no templo, dentro dele, na casa de Deus. E esse templo começa em vocês, no coração de vocês, que é a primeira igreja, o primeiro templo, na família, que é a primeira comunidade também. Bom, por meio também do estudo da palavra, nós nos conectamos muito com Deus, e também, e sobretudo, quando nós damos testemunho. Dar testemunho é a coisa mais importante para um cristão. Não basta apenas eu estudar e deixar esse conteúdo de fé em mim mesmo. Eu preciso sair e encontrar com os meus irmãos. Alguns deles, talvez mais necessitados de coisas materiais. Alguns deles, apenas necessitados de coisas espirituais. E esse tesouro que nós carregamos, que é o próprio Cristo, essa chave que abre o reino, nós precisamos também levá-la às outras pessoas e destravar as outras pessoas para que elas também alcancem, fazendo esse caminho, o reino dos céus. Então, meus irmãos, nós precisamos em algum momento ajudar quem muito precisa. Aqui está outra chave para entrar no reino, a chave da fé e das obras. A palavra de hoje conectou Pedro ao céu e pode conectar a gente também. O que tu ligares no céu será ligado, e o que tu desligares será desligado. A missão dos apóstolos, com essas palavras de Jesus, ganhou um outro patamar. Agora, eles têm as chaves do reino e precisam destravá-la para todos nós. Por isso, a sucessão apostólica. Por isso, a doutrina, o magistério da igreja, para nos fazer chegar lá. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a doutrina, os sacramentos, a igreja, a catequese, os exemplos dos santos, São João Bosco, São José, Jesus, Nossa Senhora e o santo padroeiro de devoção de vocês, eles funcionam aqui, nessa analogia, como se fossem um tutorial, como se fosse um mapa, um guia, que nos faz chegar lá, chegar no reino. Bom, e a chave mestra, como eu já disse, é o próprio Jesus encarnado no meio de nós. Realmente, ele é o caminho. Jesus, quando queria nos ensinar algo, ele usava a sua personalidade. Quando lhe perguntavam, mestre, onde mora? Ele, vinde e vede. Ou seja, ele fazia um caminho com a gente. E é isso que nós precisamos, caminhar juntos. Aqui tem uma conexão de caminho, de caminhar juntos. Para outros pescadores ele falava, vocês aí, o que estão fazendo? Pescando peixe? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Larguem tudo, sigam-me, que vocês daqui para frente pescarão pessoas. E isso vai fazer a diferença na vida de alguém também. Então, as pessoas são muito importantes, a ponto de ele, o Criador, colocar a sua marca, a sua pessoa
em nós. Por isso, nos criou a sua imagem e semelhança. E essa conexão, ela é tão forte também em Dom Bosco com os meninos, a ponto dele falar: por vós estudo, por vós eu trabalho, por vós eu vivo, por vós eu estou disposto a dar a minha vida, como Jesus deu a vida por nós. Os sacramentos para Dom Bosco era essencial para os jovens alcançar essa chave mestra que é o Cristo. Por meio da confissão e da penitência, Dom Bosco entendia o que os meninos viviam e Dom Bosco ia guiando eles por este caminho que levava ao céu. Por isso ele propôs que cada jovem tivessem uma amizade profunda com Deus. E até mesmo o Domingo Sávio, quando estava em outro patamar de oração, rezando bastante, para vocês terem ideia, nos intervalos ele queria rezar, ele não queria jogar futebol. Eu queria jogar futebol, ele queria rezar. Dom Bosco fala para ele: Domingo Sávio, agora eu preciso que você vá jogar com seus amigos. Por quê? Eu quero rezar, quero ser santo, eu sei. Mas eu quero que você também faça os outros meninos santos com o seu exemplo. Então fique perto deles. E assim, eu não sei se... Eu acho isso muito interessante, porque nós acabamos sendo a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Se estamos do lado de boas pessoas, pegamos os bons exemplos e vamos à frente. Se estamos ao lado de pessoas que não fazem coisas boas, nós pegamos os maus exemplos e começamos a fazer coisas erradas também. Dom Bosco sabia disso, então colocou Domingo Sávio no meio deles para que ele transmitisse essa mensagem do Cristo que se conecta com a gente. Essa chave também, com essa chave, significa que cada um de nós podemos descobrir o nosso propósito. Acho que a jornada da nossa vida é essa, descobrir o nosso propósito. Domingo Sávio descobriu dele: quero ser santo. Dom Bosco descobriu dele: quero ser pai e mestre da juventude. Muitos deles que são órfãos. E cada um de nós tem um propósito. Então Dom Bosco entendeu isso e disse que o oratório é o primeiro pátio, é o lugar para encontrar os amigos, ou seja, o lugar para encontrar as pessoas e se conectar com elas. Assim, Dom Bosco, como Jesus, gastou a vida por pessoas. Por isso, até o seu último suspiro foi em favor daqueles jovens, daquela juventude que tanto precisou de Dom Bosco. Por fim, quando nos conectamos com a alma das pessoas, nós criamos um relacionamento genuíno. E cada um de nós precisa muito disso, não é? Vindo para cá de Sorocaba até aqui, nós vimos conversando e lembrando de coisas, né, que a gente já viveu. E olha que eu moro em Sorocaba só há 2 anos. E de tudo que a gente já viveu, e a gente falava assim: nossa gente, o que aconteceu ano passado parece que tinha acontecido ontem. Tipo, as coisas boas a gente não guarda com tanto carinho, e a gente quer vivê-las de novo, e de novo, e de novo. E quando a gente viu, já passou 5 anos, já se passaram 10, e a gente tem as boas memórias daquilo que a gente viveu. Precisamos nos conectar com pessoas inspiradoras. Pensa aí em 3 pessoas que inspiram a vida de vocês. Precisamos dessas pessoas inspiradoras que nos levam para Deus e nos mostram Jesus, a chave mestra do reino. Dom Bosco dizia assim: não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Encontre Jesus, viva o reino. Isso é para vocês, é para todos nós. Encontre Jesus, vivam o reino e ajude as outras pessoas a fazerem o mesmo, porque o Senhor colocou-nos no mundo para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.